Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do 13 ao 18. O texto sagrado diz assim: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meu Deus, pedimos a Tua liderança e condução, não apenas na aplicação da Tua palavra, como também na compreensão dela, naquela liberação de graça, de favor e de um toque dos céus que acompanham a Tua palavra, de maneira que ela de fato possa cumprir aquilo que o Senhor predeterminou no Seu conselho para esse tempo, para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar destacando a frase inicial que lemos a princípio no verso 13, quando Paulo diz: e não somos como Moisés. Quando você pensa na grandeza do ministério de Moisés, no vulto que ele foi, sem dúvidas o maior vulto de todo o Antigo Testamento, alguém que profetizou a vinda de Jesus, do Messias, nos seguintes termos: Deus há de levantar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. A gente tem que concluir, deduzir que Moisés era o cara. Então dizer não somos como Moisés, para dizer que a gente não está à altura dele, seria uma declaração fácil de se... Mas quando Paulo diz nós não somos como Moisés, ele não vai falar dessa maneira para dizer, olha, Moisés está num patamar que nós não alcançamos. Ele vai usar justamente a lógica inversa. Ele vai apontar, e precisamos lembrar que Paulo não está falando com preconceito, era um admirador, um discípulo de Moisés, ele está falando pelo Espírito de Deus. Paulo vai apontar um erro de Moisés. E eu acredito que, uma vez que Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, uma vez que Paulo diz aos Coríntios que detalhes registrados na história do povo de Deus foram escritos para nosso exemplo, para nossa advertência, eu particularmente sempre procuro me ater a esses detalhes como maneira de ensino e advertência para nós. Quando ele diz nós não somos como Moisés, ele diz que Moisés põe um véu sobre o rosto. Você conhece a história de Êxodo 34. E aqui ele indica o porquê Moisés fez isso. Ele diz para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Na Nova Almeida atualizada, o texto diz, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. A NVI diz, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que ia embora. Eu não sei o que é que você aprendeu sobre Êxodo 34. Eu, quando ainda garoto, crescendo dentro da igreja, na antiga escola bíblica dominical, eu aprendi que a razão pela qual Moisés cobriu o rosto com o véu é porque quando ele desce do monte, a glória de Deus se manifestou, o rosto dele brilhava. Isso tudo está registrado lá em Êxodo 34. Mas as pessoas diziam para mim o seguinte: o povo ficou com medo do brilho na face de Moisés. Então Moisés cobriu o rosto para não assustar o povo. Quando você vai olhar tanto o Êxodo 34 como a declaração de Paulo, você descobre que o motivo não é bem esse. Verdade é que quando Moisés aparece com o rosto brilhando, o verso 30 de Êxodo 34 diz, e ficaram com medo de chegar perto dele. Houve medo? Sim. Mas o verso 31 diz, Moisés o chamou. E Arão e os líderes, os chefes da congregação vieram até ele. E a Bíblia diz assim, e Moisés lhes falou. O verso 32 diz, depois vieram também todos os filhos de Israel. Agora não só a liderança, no segundo momento todos os filhos de Israel. E a Bíblia diz, aos quais ele ordenou tudo que o Senhor lhes falara. O verso 33 diz assim, tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu. Então ele nunca pôs o véu por causa da reação do medo. Houve medo? Houve. Mas ele acalma a turma,
ele ministra para todo mundo, 2 grupos, 2 momentos, e ele só vai colocar o véu quando termina de falar. Esse ato viria a se repetir, porque o verso 34 diz: porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, ele removia o véu até sair. Saindo, dizia aos filhos de Israel, de cara limpa, sem véu, tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com Deus, depois de falar com eles. Paulo diz que a razão pela qual Moisés agiu assim, eu particularmente diria que é um bicho que costuma picar os líderes de uma forma geral, e é um exemplo a não ser seguido. Ele diz que Moisés não queria que o povo visse que a glória estava sumindo. Aquela glória não era permanente, aquela glória era temporária. Ele descia ou saía da presença de Deus toda vez com o rosto brilhando, mas a glória começava a desvanecer, a sumir. E até que Moisés entrasse de novo para dar um refil, uma recarga de glória, aquela glória ia sumindo. E Moisés não queria que o povo visse que o nível de glória estava baixando. Resumindo, vamos falar de formas práticas. Depois que eu e você viemos a público brilhando, que o nosso povo, aqueles a quem servimos e lideramos, nos viram brilhar, debaixo da unção, da graça de Deus, de um fluir, distinto da parte do Senhor. Nós costumamos ter um problema com o nosso ego, que é não querer que depois de já nos terem visto brilhando, que as pessoas nos vejam como gente normal. E isso tem a tendência de, consciente ou inconsciente, nos levar a um lugar de dissimulação, a um lugar de fingimento. O tema da minha breve mensagem nessa manhã é rosto desvendado. Eu quero falar a respeito de transparência, de honestidade, de autenticidade, uma marca que nós precisamos carregar. Quando eu e você questionamos, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, por que Moisés cobriu o rosto? A razão é justamente essa. Paulo, pelo Espírito de Deus, está denunciando. Ele não queria que o povo visse que a glória estava diminuindo. De alguma forma, eu e você temos uma inclinação a gostar do fato de que gostaram de nos ver brilhando, de que olharam para nós de uma forma diferente, de que nos deram um nível de reconhecimento e apreciação distinto, e depois de termos apreciado o gosto e terem gostado disso, a gente não quer mais que nos olhe como gente normal. A Bíblia usa o termo de simulação, que é uma palavra mais bonita do que fingimento, mas basicamente não é uma atitude de honestidade. E eu e você precisamos ter muito cuidado, porque esse é um problema antigo. Quando Adão e Eva pecaram, a gente percebe que o problema não é meramente o fato de terem pecado, mas era tentar esconder aquilo que fizeram. De alguma forma, quando o Senhor aparece, eles estão ou se escondendo de Deus ou tentando se vestir da sua forma e a sua maneira. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo gente como Davi. O problema de Davi não foi apenas o pecado com Batseba. É que quando Batseba manda a notícia e diz, estou grávida, Davi pensa, vai dar ruim. O povo que cantava nas ruas, Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. O povo que aprendeu a me ter como homem de Deus, ungido e o profeta, agora vão me ver como gente normal. E o desespero de Davi é esconder essa possibilidade. Então Davi agora traça um plano, vamos trazer Urias do campo de batalha para casa. E depois, quando ele fizer as contas da gravidez e o tempo do nascimento, ele vai deduzir que o filho é dele e nós vamos acobertar isso tudo. Urias vem num código muito estranho para nós e para a nossa cultura, se recusa a estar em casa com a sua esposa. Davi o embebeda para ver se de alguma forma mexe com seus escrúpulos, e o homem mesmo bêbado permanece fiel ao seu código e se recusa a praticar o que seria o plano de Davi. Davi olha e diz, deu ruim. E ele toma uma decisão pior do que a primeira, agora de adultério, ele consegue escalar para homicídio. Tudo por quê? Para esconder aquilo que ele fez, porque ele não pode ser visto de forma diferente depois de ter sido aplaudido como homem de Deus. Quando você começa a observar os exemplos bíblicos, estamos falando de alguém chamado de homem segundo o coração de Deus. Estamos falando de Moisés. Quando você chega no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 2, nos informa algo.
Paulo diz que quando Pedro desce a Antioquia, o que era Antioquia? A primeira igreja de gentios, organizada sob a tutela, liderança, supervisão de Jerusalém, que envia Barnabé. Quando Pedro está com os irmãos, ele está muito à vontade. Porque Pedro é o camarada que teve a revelação de Deus da porta se abrindo para os gentios. Ele é o camarada que Deus usou lá na casa de Cornélio. Se tem alguém que não teve dificuldade de vencer e superar seus paradigmas, suas dificuldades com isso, era o Pedro. Até que a Bíblia diz, chegaram alguns da parte de Tiago. Curioso é que não foi Tiago quem chegou, foi seus discípulos. Foi aqueles que eram da sua escola. E Tiago era jogo duro. Eu brinco com as pessoas, se você gosta de exortação, vai ler a epístola de Tiago. Tiago dá cotovelada, ajoelhada, ele bate forte. Ele tinha essa fama de uma liderança austera. Quando seus discípulos chegam, Pedro olha e pensa, deu ruim. Vou ter que ficar me explicando, vou ter que ficar me justificando, não quero lidar com esse desgaste. E Pedro começa uma manobra, não sabemos se consciente ou inconsciente, de dissimulação. Ele começa a se afastar agora dos gentios e não ter convívio com ele. A coisa foi tão articulada e bem elaborada que Paulo diz assim, de maneira que até Barnabé se deixou levar. Esse até Barnabé para mim é uma espécie de desabafo, até tu, Brutus. Gente, que era Barnabé? Barnabé era o pastor daquela igreja, era o pastor daquele povo. Como o cara que foi enviado por Jerusalém para cuidar daquela turma não pode falar com eles. Mas de alguma forma, enquanto a turma de Tiago está ali, até Barnabé entra no jogo e diz, vamos evitar. Quase como quem diz, vamos ser sábios. O que é que Paulo diz em Gálatas 2? Ali de 11 a 14 você tem o relato, mas no 14 Paulo diz assim, quando vi que não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo que no reino de Deus, ou é branco ou é preta, não tem tom de cinza. Essa coisa de meias verdades deveriam ser vistas como meias mentiras e não como meias verdades. Paulo olha, bate o pé e diz, eu não aceito. E a Bíblia diz que ele resistiu Pedro na cara. Lá no sul a gente diz que isso é briga de cachorro grande, na qual os pequenos não se metem. Ele resiste Pedro na frente de todos e disse, tu, sendo judeu, vive como gentio. Por que é que você quer fazer os gentios viverem como judeus? E o tempo fechou. Quando Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, ele está falando na perspectiva de alguém que entendeu a importância de valorizar a autenticidade, de não dar lugar a nada diferente da honestidade e da transparência. Eu não sei você, mas muitas vezes eu ficava me perguntando o que é que Paulo viu em Timóteo, para valorizá-lo tanto como um discípulo. O tempo todo Paulo tinha que dar corda em Timóteo. Falo da corda, os mais antigos como eu, lembra da época que os brinquedos não tinham pilha, a gente tinha que dar corda para eles poderem funcionar. O problema é que você dá corda, o brinquedinho anda um pouco, para, tem que dar corda de novo. Toda hora você tem que ficar dando corda, senão a brincadeira para. Aí você vê Paulo em 1 Timóteo 4,14 dizendo, não seja negligente para com o dom que é em ti. 2 Timóteo 1,6, reaviva o dom que é em ti. Ninguém despreze a tua mocidade. Toda hora ele tinha que dar corda no Timóteo. Quando você lê não só o Novo Testamento, mas os registros da história, nós não vemos conquistas muito grandes, tão expressivas ou significativas da parte de Timóteo. Timóteo não parecia ser esse cara da mais alta produtividade. O tempo todo Paulo tinha que trabalhar com esse cara para ele render. A pergunta é o que é que Paulo via de tão precioso nesse menino que aparentemente não tinha o mais alto rendimento. Em 1 Timóteo 1,5 e em 2 Timóteo 1,5, nas duas epístolas, ele elogia uma fé sem fingimento, uma fé sincera. Paulo olhava e dizia, tu pode até produzir menos do que outro, mas tem uma autenticidade que me faz te aplaudir de pé. E ele dizia, isso para mim é um ingrediente mais importante do que só a produtividade. Quem está entendendo, diga amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 6, Paulo faz uma afirmação surpreendente. Ele está falando de uma experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu. No início parece que ele está falando de outra pessoa. Depois no verso 7 ele vai deixar claro que estava falando dele quando diz para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das minhas revelações. Mas no verso 6 ele diz assim, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê, ou de mim
ouve. Algumas traduções dizem, ninguém se preocupe. Essa palavra traduzida como ninguém pense de mim, fala de calcular, fala de fazer as contas. Paulo está dizendo, na hora que eu estiver sendo medido e avaliado pelos outros, eu não quero que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, Paulo está dizendo, por que razão eu ficaria dando carteirada e tentando sugerir que eu sou mais do que aquilo que a pessoa consegue enxergar? E diz, eu quero ser medido pelo que eles veem em mim, não pela necessidade de criar uma imagem diferente daquilo que eu sou. Em dezembro de 2020, um dos homens que me mentoriou desde o início da minha caminhada partiu para estar com o Senhor. Mas ele teve um papel impactante, significativo na minha vida, pastor Francisco. Eu me lembro quando eu ainda era bem novo do ministério, um dia eu tentei ter uma conversa com o Francisco, falei, Francisco, eu gostaria de te ajudar, você me ajuda tanto. Me deixe ser o seu relações públicas. Falei, nós precisamos melhorar a tua imagem, tu é o cara, tu pode impactar muita gente. A minha cabeça só estava pensando em produtividade. Quando eu tinha 3 anos de idade, esse camarada passou 7 dias arrebatado no céu. Ele experimentou coisas e viveu revelações. Eu passei anos tentando tirar informações dele, saía muito pouco. Porque ele dizia, eu não estou autorizado a falar dessas coisas. Um dia indignado, falei para ele, se fosse eu que tivesse passado 7 dias no céu, já tinha escrito um livro. Ele olhou para mim e falou, é por isso que você nunca foi. Em outras palavras, Deus não revela esse tipo de coisa a fofoqueiro que nem você. Ou gente que quer usar isso para construir algum tipo de reconhecimento. Ele diz, essa experiência era para ser desfrutada, não para melhorar minha média diante dos outros. Quando eu olho para o Francisco, eu vejo alguém que vivia de acordo com o discurso de Paulo. Eu não quero que ninguém pense de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Autenticidade. Quando Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, ele está dizendo, nós não podemos pegar esse caminho. E acredite, há uma inclinação natural em todos nós a trilharmos esse caminho. Esse é um dos perigos que a liderança proporciona. Não só a liderança, mas que a projeção do ministério proporciona. Nossa alma se adapta com algumas regalias e passa a ter dificuldade de voltar ao ambiente normal. Um dia desse eu estava num evento, não fui ministrar, fui para participar, para receber como todo mundo. Ninguém me maltratou. Mas obviamente, como eu estava lá para ministrar, eu não recebi nenhum tratamento VIP. Eu fui tratado como todo mundo. E eu lembro que eu estava com um desconforto dentro de mim. Teve uma hora que eu parei e falei, Senhor, eu quero clamar a cobertura do céu, a proteção do sangue de Jesus. Satanás deve estar me atacando, eu não estou me sentindo bem aqui, não tem motivo, mas minha vontade é ir embora, porque meu sentimento é esse. Deus diz, não tem Satanás coisa nenhuma. Isso é a sua alma, que anda se acostumando a um tratamento VIP. E agora, porque te trataram como alguém normal, sua alma está desconfortada. Se Deus não fala isso, eu nem perceberia. Eu fiquei com vergonha naquele momento. Eu falei, esse tipo de coisa pode ir nos envolvendo sem que a gente perceba dessa maneira. E quando você olha para tantos exemplos bíblicos, é lógico que sim. Mas o ponto não é apenas se apartar da verdade do Evangelho. Eu e você precisamos questionar quais são as consequências de se cobrir o rosto com o véu. De ceder a esse espírito de dissimulação, de fingimento, de engano. No verso 14, falando dos sírios de Israel, a Bíblia diz, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. O que significa a frase, o mesmo véu? Ele não estava dizendo que o mesmo pedaço de pano, literalmente, que Moisés usou para cobrir o rosto, estava sobre o coração dos outros. Mas ele diz, o mesmo véu permanece. No verso 15, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Não era o mesmo pedaço de pano. Mas aquela atitude de engano de Moisés, de fazer a média, permite que algo espiritual toque os seus discípulos e os seus liderados. E abre uma porta para que o engano com o qual ele se comporta toque de alguma forma a vida dos seus liderados. Eu não sei você, mas esse entendimento gera temor no meu coração. Eu não quero ser o tipo de líder que, preocupado com a média, ele vai simplesmente abrir uma influência espiritual negativa sobre seus liderados. A verdade é que o engano de Moisés se perpetuou por gerações. Porque tanto a autenticidade como o fingimento se transmite de forma geracional. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, quando Paulo elogia uma fé sem fingimento, ele diz para o seu discípulo,
que ele não apenas reconhecia isso nele, mas ele reconhecia a procedência. E diz: pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. E diz: tua avó tinha esse tipo de fé sem fingimento. Ela discipulou sua mãe, a filha, a viver o mesmo tipo de fé, que discipulou e treinou você a viver o mesmo tipo de fé. Uma fé sem fingimento se transmite de forma geracional. Mas uma fé com fingimento e com engano também se transmite e se perpetua. Mas a pergunta é: essa é a única consequência? Não. Existe uma consequência para aqueles que lideramos, existem consequências para nós mesmos. Quando falamos a respeito de nós, algo que a gente tem que reconhecer nesse texto é que no capítulo 3, no verso 18, quando Paulo fala de transformação, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Como que se dá a transformação? Com o rosto desvendado. Quando eu e você começamos a colocar véu, cobrir o rosto, nós estancamos o fluxo de transformação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente converte, se a gente for estabelecer um gráfico de transformação, você olha a curva gráfica depois da conversão, ela explode. A gente vai mudando de vida. Quando você olha essa fase da grande transformação, você vai perceber, e são raras as exceções, a grande maioria de nós, que nenhum de nós estava nem aí porque os outros pensavam ou achavam. O que a gente queria era mudar de vida. Eu lembro de uma época que mesmo se o pastor não fizesse apelo, às vezes eu ia na frente e oferecido. Mas se fizesse apelo, eu não precisava nem entender por que eu estava lá. Quase como quem diz: quer nem saber quem morreu, quer é chorar. E sabe, não importa o que se falasse. A gente estava lá dizendo: eu estou aqui, eu quero mudar de vida. Mas à medida que o tempo vai passando e que a gente começa a se destacar no meio dos irmãos e a ser frutífero e ter reconhecimento, a gente começa a pensar duas vezes antes de atender um apelo. Porque consciente ou inconsciente, algo dentro de nós grita: o que é que vão pensar de você se você for lá na frente agora? A primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre esse assunto, a aplicação que eu estou fazendo é completamente diferente, mas acho que vale o crédito. Foi em novembro de 1997, eu estava em Londrina, e eu vi um pregador de Singapura chamado Lawrence Kong, falando sobre o véu de Moisés. Apesar de estarmos fazendo aplicações bem distintas, ele foi o primeiro que me fez perceber Paulo denunciando esse comportamento como algo errado. E eu lembro que no final, depois de expor sua vida e falar de uma época onde ele viveu debaixo de muito engano para manter a imagem e as aparências do ministério, e no final termina fazendo um apelo, chamando líderes. Mas esse cara abriu tudo o que pudesse se imaginar. Desde quem estava vivendo imoralidade, adultério, né, em homossexualismo, roubando, até algumas questões que eu e você classificaríamos como pequenos problemas. Quando ele saiu da lista das coisas mais graves e foi entrando nos pequenos problemas, algumas coisas me pegaram. E quando me pegaram, a primeira coisa que eu pensei: se eu for à frente agora, eles vão achar que eu estou indo por isso que ele falou por último, ou por aquelas do começo. A mensagem toda era sobre isso, mas é como se meus pés estivessem parafusados, enraizados no chão. Eu não conseguia sair do meu lugar. Em momentos como esse, você começa a perceber o quê? Uma fortaleza de orgulho que se desenvolve dentro de nós. E qual o problema dela? É que só há transformação onde há exposição. Deus só transforma onde tem rosto desvendado. Quando a gente começa a fazer média, nós começamos a estancar o fluxo de transformação. E talvez uma das razões pelas quais o gráfico de transformação não esteja mais tão acelerado na nossa vida, não é porque você já tenhamos alcançado a perfeição. É porque hoje a gente está muito mais preocupado com o que vão pensar da gente do que lá atrás, lá no início. Deus só pode agir naquelas áreas que nós expomos. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que é que um anjo pega uma brasa do altar para tocar na boca de Isaías? Eu falei: por causa da oração que ele fez, sou um homem de lábios impuros. Se talvez ele tivesse orado, sou um homem de olhos impuros, talvez teriam vindo duas brasas, e como a gente diz no interior de São Paulo, onde me criei, no zóio, não nos olhos, no zóio. Deus só pode tocar aquela área da vida que eu e você expomos. Em Marcos 2, de 15 a 17, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Do que ele estava falando? Ele está falando que ele é o médico. Ele está falando de si como Salvador.
Logo, quem é o doente? O pecador. Então a pergunta é, quem é que é o são? Não existe são. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, não há nenhum sequer. Então não existe são aos olhos de Deus. Mas Jesus está dizendo, o que acha que é são, que não se reconhece doente, que não enxerga e admite a sua enfermidade, eu como médico não posso fazer nada para ele. Porque ele só pode tocar a vida de quem admite a área de fraqueza. Quando você entende a lógica, você começa a perceber o perigo de eu e você mantermos a média, de não queremos nos expor. Nós estancamos o fluxo de transformação, além de pedir que outros sejam tocados. O desafio de todo líder, de toda pessoa que começa a pastorear e liderar, é que ele nunca deixe de ser pastoreado e liderado. É que ele não deixe de expor áreas da sua vida que precisam ser tocadas. Algo que eu aprendi há muitos anos atrás. Tiago, capítulo 5, verso 16. Fala a respeito de um princípio que eu e você não podemos negociar. A igreja cristã, protestante, ela parece ter uma dificuldade enorme com essa coisa de confissão de pecado do sistema romano. A gente não precisa confessar para homem para ser perdoado. É verdade. Mas Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Para ser perdoado, você confessa para Deus. Mas para ser curado, a Bíblia diz que você confessa para os outros. Por quê? Porque exposição, remoção do véu, te leva a um lugar onde Deus pode não só perdoar uma bobagem que você fez, mas tratar aquela área para que você não viva reincidindo. E nós precisamos aprender a desenvolver transparência, honestidade no ministério. Não só para que nosso povo não seja influenciado negativamente, mas para que a gente não pare de crescer, de ser transformado, para que a gente não se aparte da verdade do Evangelho. Eu sempre fui muito criticado desde o início do ministério. Hoje, mais 3 décadas depois, é mais fácil lidar com isso. Mas as pessoas diziam, Subirá, você se expõe demais. Você fala muito dos seus erros. Você vai perder a autoridade diante do seu povo. Eu olhava para alguns e dizia, porque você não fala do seu? Você acha que o seu povo acredita que você não erra? A diferença entre eu e você é que de você eles suspeitam, de mim eles têm certeza. Mas pelo menos eles sabem aquilo que eu faço. Gente, um dia desse, eu não sei, Joel, eu fiquei no misto, se eu ficava feliz ou triste. Um irmão me procurou e falou, pastor, o senhor me inspira tanto. E eu, glória a Deus. Ele falou, não pastor, é sério, se Deus usa um cara que nem você, Ele pode me usar também. Eu fiquei pensando, o que é que significava que nem você? Eu falei, como é que esse cara me enxerga? O que ele pensa de mim? Mas na verdade são anos de transparência, falando de como Deus lida comigo, das minhas crises, das minhas dificuldades. E ele simplesmente estava dizendo, se um tranqueira que nem você pode ser usado por Deus, isso me inspira, eu também serei usado. Ao mesmo tempo que aquilo feriu o meu ego, dentro de mim é quase como se algo gritasse, mantenha-se no seu lugar, de rosto desvendado. Eu tenho aprendido princípios dentro do casamento, não se esconde nada, você vive transparência. Antes de casar eu fiz um pacto com a minha esposa. Falei, no dia do casamento nós faremos uma aliança pública e lá eu vou jurar lealdade para você. Antes desse dia chegar, eu não só quero te jurar lealdade antecipada e fidelidade, mas eu quero te jurar honestidade. Eu falei, meu amor, se um dia eu me sentir tentado, atraído por qualquer outra mulher, você tem que ser a primeira pessoa para quem eu peço ajuda, diante de quem eu dobro meu joelho e diga, bota a mão na sua cabeça, repreende o que precisar, briga junto comigo. Porque se eu estiver preocupado em manter a imagem com você e decidir lutar sozinho e criar um segredo aqui dentro, nós vamos ter um problema. Eu falei para ela, eu espero que isso não aconteça, mas eu vou te jurar honestidade. Quer isso te machuque ou não, prefiro te machucar com a notícia de uma briga que nós temos que estabelecer do que com um problema que eu não pude vencer. Nós vamos completar agora em novembro 27 anos de casado, graças a Deus nunca precisei pedir esse tipo de ajuda para ela, mas nós preservamos o código de honestidade e fidelidade. Eu tenho pastores a quem eu reporto e abro o meu coração. Eu tenho amigos, além dos meus pastores, para quem eu decido me expor e fazer vulnerável. E mesmo diante da minha equipe, eu tenho aprendido, daqueles que eu lidero, a andar em transparência. Você não vai perder com isso. Eu me lembro de uma reunião que nós tínhamos, era uma reunião séria. Eu com as minhas viagens já tinha protelado demais, não dava mais para adiar aquelas decisões, eram de ordem administrativa, mas impactariam muito a igreja.
E eu lembro que aquele dia eu acordei e o mundo parecia branco e preto, em vez de colorido. Eu simplesmente fui pelo senso de responsabilidade. Quando cheguei, alguns já tinham chegado antes de mim, antes do horário. Quando cumprimentei eles, um por um, já foi me olhando, dizendo: pastor, o senhor está bem? Eu falei: eu estou bem. Pastor, o senhor não está bem? Não, eu estou bem. Pelo convívio, a maioria já sabia. Daqui a pouco chegaram outros. E quando fui começar a reunião, um que não estava antes levantou a mão e falou: pastor, desculpe perguntar, o senhor está bem? Eu falei: eu estou bem. Um falou: pastor, o senhor não está bem coisa nenhuma. Eu falei: eu estou bem dentro do possível. Alguém falou: o que está acontecendo? Eu falei: eu não tenho nenhum problema. Está tudo mil maravilhas, grandes conquistas em todas as áreas. Mas, cara, hoje acordei mal. Mas isso é um problema meu, não é de vocês. Nós temos uma reunião e ela vai acontecer. Alguém me interrompeu de novo e falou: defina acordar mal. Falei: não queria estar aqui, não queria ver a cara de vocês. Queria estar ou debaixo da coberta, dormindo, ou assistindo filme. Se fosse para sair de casa, eu queria ir para o cinema. Não queria. Queria ser gente hoje, não queria ser pastor. Eu falei: fui claro o suficiente? Eles disseram: foram. Falei: mas isso tudo pode esperar. Eu administro, jogo esse sentimento numa gaveta e nós vamos ser responsáveis. Um levantou a mão e falou: pastor, desculpa, nós nunca te desobedecemos. Eles se olharam e numa troca de olhares houve um consenso. Eles disseram: mas hoje nós vamos conspirar contra o senhor, não vai ter reunião nenhuma. Eu falei: mas vai, e ninguém vai me impedir de ter essa reunião. Disseram: pastor, não vai. Eu falei: o assunto é importante. Eles olharam para mim e disseram: e o senhor para nós é mais. Disseram: o senhor decide se vai para casa dormir, se vai assistir seu filme em casa ou no cinema, mas não tem reunião nenhuma. Todo mundo levantou e antes de sair um deles falou: quando nós vemos que o senhor é gente como a gente, isso nos inspira. E para nós é importante que o senhor mantenha isso. Eu falei: quer saber? Já saí de casa, já saí da coberta, vou para o cinema. E fui para o cinema. Sabe, quando você consegue manter um posicionamento onde você não precisa ter que fingir nada, isso não significa que você vai usar isso para extravasar a responsabilidade de viver de qualquer forma. Mas quando você tem um ambiente de liberdade, dizer: eu não preciso fazer média, isso é libertador para você. É inspirador para as pessoas. Nos preserva para ser transformados. Protege o rebanho e os nossos liderados, para que eles não sejam tocados pelo engano. Rosto desvendado. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Deus, nós queremos, a semelhança de Paulo, dizer: não somos como Moisés. Nesse particular, nessa área em que Moisés, Davi, Pedro e tantos líderes falharam, nós não queremos presumir que se homens do calibre deles tiveram problemas nessa área, que nós estamos isentos do risco. Mas nós queremos, a semelhança de Paulo, fazer uma escolha. Escolher manter o rosto desvendado. Escolher andar em transparência diante do Senhor, honestidade e diante das pessoas. Eu sei, Deus, não estamos falando de usar o púlpito para vomitar nada sobre ninguém, não estamos falando de falar tudo para qualquer um, mas nós oramos que o Senhor nos ajude a desenvolver relacionamentos saudáveis, de prestação de conta, de exposição, de franqueza, onde nos mantemos conscientes do quanto dependemos do Senhor e da sua graça, onde nos expomos ao teu toque transformador, onde podemos ser sarados e não apenas viver tropeçando nas mesmas áreas, onde o fluxo de transformação nos toca e onde a fé sem fingimento também é transferida de forma geracional. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Talvez seja um bom momento para reconsiderar algumas coisas, para se arrepender diante de Deus, para tomar decisões a respeito de como você vai se conduzir. Mas permita que nos próximos minutos você, além de falar com Deus, possa deixar Ele falar com você. Use esse momento. Que Deus abençoe. Espírito Santo, toca cada um. Traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer e cumpre o teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.